Alô, gente! Voltando aqui mais uma vez para o episódio 2 da nossa história. Estou hoje aqui no Parque da Cidade, Brasília, Parque Juscelino Kubitschek, se eu não estou enganado. Dá um zoom pessoal aí. Ok. Estou ali com a esposa, ou esposa. Bem, no último episódio nós estávamos lá no Maranhão ainda, né? E de lá nós fomos morar com a mãe Rosa. E, bem, a experiência não foi lá das melhores, devo dizer. Primeiro porque tinha deixado a casa da vovó, né? Todos os confortos. Não era uma vida de luxo, mas era bem abundante. E fui parar num lugar que não era assim tão próspero, né? Lá perto de Tailândia, perto de Moju. Foi lá que nós conhecemos um pouco mais do que a vida realmente é, né? Tem um padrasto, né? Claro que hoje as coisas mudaram bastante, mas naquela época havia um conflito muito grande entre nós dois, né? Eu era criança, ele já era um adulto, mas com a mentalidade ainda de interior, aquela mentalidade, posso dizer até um pouco arcaica, né? De que para se criar uma criança, o melhor jeito era agredi-la, né? E agressões mesmo, não era castigos assim simplesmente, mas surras, né? E foi muito traumático para nós esse período de tempo aí, esse momento da nossa vida. Foi um tempo de muito sofrimento para nós, né? E foi nesse momento aí em que tenho uma experiência na minha vida muito marcante, muito drástica, que foi o momento em que eu fugi de casa, né? Depois de tanto tempo apanhando, enfim, e conflitos em casa também. E a minha mãe veio, estava grávida, né? E veio ter, se não estou enganado, o meu irmão mais novo, Samuel. Ela veio para Belém, foi para Belém, né? Para ter o Samuel, e eu fiquei lá sozinho com o padrasto, e enfim. E eu fugi de casa, né? Fugi de casa para não ter que sofrer na mão dele. Fui embora e passei aí mais ou menos 3 semanas. A minha memória, depois foi alguns dias fora de casa, né? Dormindo na rua mesmo, dormindo no meio do frio. E eu não me esqueço de, nesse momento aí, passar o frio da noite. E a única solução que eu encontrava era me agasalhar, me embrulhar com os tapetes das casas, né? Uns tapetes lá bem quentinhos que eu aproveitei para me esquentar. E foi assim que eu passei algumas noites. Comia pão lá das guaritas lá da empresa, que eu não comentei, mas minha mãe e meu padrasto trabalhavam numa empresa de extração de dendê, lá perto de Moju. E lá tinha as guaritas, né, de guardas, e lá eu conseguia um pão com café lá que eles levavam, pão durinho com café, que me sustentou, e também muita manga. Essa época eu comi manga demais da conta. Até que a minha tia-avó chegou lá e eu pude voltar para casa, porque eu tinha muito medo de voltar e sofrer de novo na mão do padrasto, né? E esse foi um momento muito complicado da minha vida para ser esse episódio 2. Então pensa numa ruptura muito grande. Eu saí do conforto da casa da minha mãe de criação, a minha avó, a mamãe Dolores, e fui para esse cenário aí não tão positivo, né? Ainda passei por outros lugares, na verdade. Antes de chegar aí tem, creio eu, que um prólogo aí, tem algo antes, mas eu vou deixar isso para o terceiro episódio. Ficamos aí então nesse momento em que eu estou voltando para casa depois de ficar um tempo na rua. E é isso. Até o próximo episódio. Valeu!